2 Peter chapter 1 and verse 12. There we go. Desculpa, 2 Pedro 1, verso 12. Portanto, não serei negligente. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Em lembrar-vos a respeito dessas coisas, Though ye already know them, embora saibais and be established in the present truth. e estejais estabelecidos na verdade presente. There are many things that we as the people of God are familiar with in the scriptures. Temos muitas coisas que nós, povo de Deus, estamos familiares We know them very well. na Bíblia, já nos é familiar, conhecemos bem. We have heard them throughout the years. Nós ouvimos através dos anos isso já. But the word of God declares Mas a palavra de Deus nos diz that the responsibility of the preacher of righteousness que a responsabilidade do pregador de justiça is to rehearse these truths over and over again. é recapitular, rever essas verdades vez após vez. Because this is the only means by which God's people can be established in the present truth. Porque esse é o único meio pelo qual as pessoas podem ser estabelecidas na verdade presente. For every generation there has been present truth. Para cada geração tem havido verdade presente. During the hour of Noah, Durante o tempo de Noé, what was the present truth? qual era a verdade presente? The flood, o dilúvio. The flood is coming, get in the ark. Aí vem o dilúvio, entre na arca. And for how many years did he preach that message? E por quantos anos ele pregou essa mensagem? 120 years. 120 anos. The whole world knew Noah's message. The whole world, Knew Noah's todo message. mundo ficou sabendo dessa mensagem. And yet at the end of 120 years, E mesmo assim, no final de 120 anos, only 8 were saved in the ark. somente 8 foram salvos na arca. At the first advent of Christ, No primeiro advento de Cristo, the Jewish nation had the present truth, a nação judaica teve a verdade presente, pointing to the birth of the Messiah apontando para o nascimento do Messias, in the 70-week prophecy contained in Daniel chapter 9. nas 70 profecias contidas em Daniel 9. And yet when Jesus came, Aliás, 70 semanas. Mas mesmo assim, quando Jesus veio, only a few shepherds were ready to receive him. somente alguns poucos pastores estavam prontos para recebê-lo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, God has present truth for us. Deus tem verdade presente para nós. And though many of us may be familiar with it, E mesmo que alguns de vocês já estejam familiarizados com ela, only a remnant somente uns poucos, uns remanescentes, will be benefited. vão ser beneficiados. Are you with me? Você está me acompanhando? I want you to open your Bibles with me. Quero que abra sua Bíblia comigo. Go some very familiar in the scriptures. Vai um verso ali bem familiar na Bíblia, bem conhecido na Bíblia. The message I'm going to share with you right now A mensagem que eu vou compartilhar com vocês agora is not the message I prepared to stand before you and share with you right now. não é a mensagem que eu preparei originalmente para estar aqui com vocês. But as I'm standing here, Mas ao estar aqui com vocês, the Lord has impressed upon my heart o Senhor me impressionou that there is something that I should share with the people of God. que há uma coisa que eu deveria compartilhar com o povo de Deus. Let me ask you a question, brothers and sisters. Deixe-me fazer uma pergunta, irmãos e irmãs. What is the present truth? O que é a verdade presente? I want some answers. Eu queria algumas respostas. The three angels' messages. 3 angels' messages. Righteousness by faith. Righteousness by faith. Sorry? Jesus is in the most holy place. Yeah, já falou. Judgment, Judgment. Sabbath, sanctuary, spirit of prophecy, Laodicea, Jesus Christ in us, sanctification, the state of the dead, country living, Amen. vida no campo, Amen. santificação, santuário. Open your Bibles to the book of Deuteronomy. Abramos a Bíblia no livro de Deuteronômio. Look at Deuteronomy chapter 32 and verse 4.
Veja aí Deuteronômio 32, verso 4. What we're going to do right now O que vamos fazer agora is quickly define from the Bible what is truth. é rapidamente definir pela Bíblia o que é verdade. Deuteronomy chapter 32 and verse 4. Deuteronômio 32, verso 4. When you arrive there, just say amen. Quando chegar, diga amém. The Bible says in Deuteronomy chapter 32 in the 4th verse, A Bíblia diz aqui em 32, verso 4, He is the rock. Ele é a rocha, His works are perfect. a sua obra é perfeita, For all his ways are judgment. porque todos os seus caminhos são juízo. A God of truth, Um Deus de verdade without e iniquity, sem iniquidade. just and right is he. Justo e reto é Ele. Number one, God is truth. Em primeiro lugar, Deus é verdade. Turn your Bibles now to Psalm 119. Salmo 119. Psalm 119, and let's begin at verse 142. Salmo 119, comecemos no verso 142. Psalm chapter 119, Salmo 119, and let's look at verse 142. verso 142. The Bible says here, A Bíblia diz aqui: Thy righteousness is an everlasting a righteousness, tua justiça é uma justiça eterna, and thy law is what? e a tua lei é o quê? Truth. Verdade. Look at Psalm 119, verse 151. E agora o verso 159. It says there, Ali diz: Thou art near, O Lord. 119, verse 151. Ok, desculpa, verso 151. Thou art near, O Lord, Tu estás perto, ó Senhor, and all thy commandments are e todos os teus mandamentos são truth. verdade. Go to the book of John, chapter 14 and verse 6. Vamos lá para João 14, verso 6. You know this scripture by heart. Você conhece essa escritura de cor. Jesus said, Jesus disse: I am the way, the truth, and the life. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No man cometh unto the Father but by me. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Jesus is truth. Jesus é verdade. Go to John chapter 16 and verse 13 now. Vai lá para João 16, verso 13. In John 16:13, Em João 16, 13, speaking of the Holy Spirit, falando sobre o Espírito Santo, the Bible a says, Bíblia diz: Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, he will guide you into some truth. Ele vos guiará a alguma verdade? He will guide you into all truth. A toda a verdade. For he shall not speak of himself, Porque não falará de si mesmo, but whatsoever he hears, mas tudo que ele ouvir, that shall he speak. isto ele dirá, And he will show you things to come. e anunciará as coisas vindouras. And then in John chapter 17 and verse 17, Em João 17, 17, the Bible says, a Bíblia diz: Sanctify them through thy truth. santifica-os pela tua verdade, Thy word is. a tua palavra é a verdade. So God is truth. Então Deus é a verdade, The law is truth. a lei é a verdade, The commandments are truth. os mandamentos são verdade, Jesus is truth. Jesus é a The verdade, Spirit of God is truth. o Espírito de Deus é a verdade. And the scriptures that were inspired by the Spirit of God, E as escrituras que foram inspiradas pelo mesmo Espírito de Deus, they as well are truth. elas também são verdade. All of these make up absolute truth. Tudo isso constitui verdade absoluta. Amen. Amém? And the Bible is asking us E a Bíblia nos está pedindo to be established para sermos estabelecidos, not just in the truth, não somente na verdade, but in the present truth. mas na verdade presente. What is the present O truth? que é a verdade presente? Go to Revelation chapter 14 and verse 1. Vá a Apocalipse 14, verso 1. In Revelation chapter 14 and verse 1, Apocalipse 14, primeiro verso. the Bible tells us there, A Bíblia aqui nos diz: And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, E eu olhei e eis que um cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, and with him 144,000, e com ele 144.000, having his father's name written in their foreheads. tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. So we see the lamb Então nós vemos o cordeiro standing on the Mount Zion,
de pé sobre o Monte Sião, but he's not by himself. mas ele não está sozinho, He's with the 144,000. mas com 144 mil. Who is this lamb on Mount Zion? Quem que é esse cordeiro sobre o Monte Sião? Jesus. Turn to John chapter 1 and verse 29. Vamos lá para João 1, verso 29. Because I want you to see what the Bible says. Porque eu quero que você veja o que a Bíblia diz. Because the lamb is Jesus, Porque o cordeiro é Jesus, but the Bible could say that the rock was on the Mount Zion with the 144,000. The Rock. The Bible could have said the rock was on the Mount Zion. A Bíblia poderia ter dito que a rocha estava sobre o Monte Sião, porque Jesus também é rocha. Or it could have said the line of the tribe of Judah is on the Mount Zion. Ou ele poderia ter dito também o leão da tribo de Judá estava lá com eles no Monte Sião. But it specifically uses the symbol of the lamb Mas especificamente usa o símbolo do cordeiro to point to Jesus Christ on the Mount Zion. para apontar para Jesus lá sobre o Monte Sião. Why? Por quê? Because in John 1 and verse 29, Porque em João 1:29, the Bible a says, Bíblia diz: and the next day John seeth Jesus coming unto him, e no próximo dia João vê Jesus vindo até ele and saith, behold, e disse: eis aqui the Lamb of God, o Cordeiro de Deus which taketh away que carrega the sin of the world. e tira o pecado do mundo. The Lamb O Cordeiro is the symbol of Christ é o símbolo de Cristo as the sacrifice como sacrifício for our por sins, nossos pecados, that we might gain victory para que possamos ganhar vitória over all unrighteousness. sobre toda a injustiça. And that's why the 144,000 E é por isso que os 144 mil have the Father's name written in their foreheads têm o nome de seu pai escrito em suas frontes and are walking on the Mount Zion. e estão caminhando lá sobre o Monte Sião. Because you know what the Mount Zion is there? Porque você sabe o que é o Monte Sião ali? Turn your Bibles to the book of Hebrews quickly. Vamos rapidamente ao livro de Hebreus. The book of Hebrews. Livro de Hebreus. We're looking at Hebrews and we're looking at the 12th chapter. Hebreus e vamos lá ao capítulo 12. Hebrews chapter 12, beginning now at verse. Are you there in your Bible? Say amen. Já chegou em Hebreus 12, diga amém. Hebrews chapter 12, looking at verse 22. Verso 22, Hebreus 12, 22. Speaking of the Mount Zion, Falando sobre o Monte Sião, the Bible says, a Bíblia diz: but ye are come unto Mount Zion mas chegastes ao Monte Sião and unto the city of the living God. e à cidade do Deus vivo. So what we are being shown here Então o que está sendo mostrado aqui is a vision é uma visão of the triumphant do triunfante 144,000 grupo de 144 mil walking in the city of the living God, caminhando na cidade do Deus vivo. and they have the name of the Father, Eles têm o nome do Pai, which we learned the other day, que nós vimos no outro dia. means they possess the character of God. Significa que eles possuem o caráter de Deus. But they obtain to this high calling Mas eles chegam a esse alto chamado because they fixed their eyes and their hearts porque eles fixaram o seu olhar e os seus corações on the Lamb. no Cordeiro. Because the Lamb of God cleansed them from all of their sin. Porque o Cordeiro de Deus os livra de todos os seus pecados, purifica. Amém? And that's why they're in the Mount Zion. E é por isso que estão sobre o Monte Sião. The Bible tells us more about the way of the 144,000. A Bíblia diz mais sobre o caminho dos 144 mil. Because remember, Jesus said, no man cometh unto the Father but by me. Porque lembra que Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. The Lamb brought them into the presence of the Father. O Cordeiro os levou à presença de Deus, do Pai. Are you with me so far? Acompanhando. Amém? That Lamb is Jesus. Esse Cordeiro é Jesus. The same Jesus that said, O mesmo Jesus que disse: I am the way, the truth, and the life. eu sou o caminho, a verdade e a vida. So the 144,000 Então 144 mil now possess the gift of eternal life agora possuem o dom da vida eterna, because they laid hold upon the truth by faith. porque eles agarraram-se na verdade pela fé. Are you listening now? Está escutando?
Amém? Go with me to the book of Revelation again, chapter 14. Volte lá para Apocalipse, capítulo 14. I want you to start at verse 4 with me. Eu quero que você comece no verso 4. Apocalipse 14, 4. The Bible says, "These are they which are not defiled with women, for they are virgins." Diz aqui, esses são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. These are they which follow the Lamb. Estes são os que seguem o Cordeiro. Who's the Lamb? Quem é o Cordeiro? Who's the Lamb? Quem é o Cordeiro? Mais alto. These are they who follow Jesus. Estes são aqueles que seguem Jesus. But in John 14 and verse 6, Mas em João 14, verso 6, Jesus said, "I am the way." Jesus disse, eu sou o caminho. These are they that walk in the way. Esses são aqueles que andam sobre o caminho. Are you following right now? Está me acompanhando? But the one whom is the way is the truth. Mas o mesmo que é o caminho é a verdade. These are they which follow the truth, Esses são aqueles que seguem a verdade, whithersoever the truth goeth. aonde quer que a verdade vá. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, wherever the Lamb presently is, aonde quer que o Cordeiro esteja, wherever Jesus presently is, aonde quer que Jesus esteja, wherever the truth presently is, aonde quer que a verdade esteja, that is the present truth. esta é a verdade presente. Amém. Where is the Lamb presently? Aonde está o Cordeiro nesse momento? The most holy place, sanctuary. Romans chapter 8 and verse 34. Romanos 8, verso 34. The Bible tells us here in Romans chapter 8 and verse 34. Romanos 8, 34. Speaking of Jesus, the Lamb of God. Falando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. It says, "Who is he that condemneth? Diz, quem é o que condenará? It is Christ that has died, É Cristo que morreu. yea, rather that is risen again, Sim, que foi ressuscitado. who is even at the right hand of God, O qual está à direita de Deus. who also maketh intercession for us." Que também faz intercessão por nós. So presently, Então, presentemente, Jesus is at the right hand of the Father. Jesus está à mão direita do Pai. What is he doing? O que ele está fazendo? He is interceding for you and for myself. Ele está intercedendo por você e por mim. Go with me to the book of Hebrews chapter 8 now. Vamos lá para Hebreus 8. 8 chapter 1. Hebreus 8, verso 1. The Bible tells us more about the work of Jesus Christ here. A Bíblia fala mais sobre a obra de Jesus Cristo aqui. Because in Hebrews 8 and verse 1, the Bible says, Porque em Hebreus 8, verso 1, a Bíblia diz: "Now of the things which we have spoken, this is the sum. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. We have such an high priest which is set at the right hand of the throne of the majesties in the heavens, Temos um sumo sacerdote tal que está sentado à destra do trono da majestade dos céus, a minister of the sanctuary o ministro do santuário and of the true tabernacle, e do verdadeiro tabernáculo, which the Lord pitched and not man." que o Senhor ergueu e não o homem. So Jesus Christ Quer dizer, Jesus Cristo is interceding está intercedendo as our great high priest como nosso grande sumo sacerdote at the right hand à direita of the throne do trono of God. de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, no man needs an intercessor ninguém precisa de um intercessor, unless you have a court case a não ser que você tenha um juízo, um caso. Are you with me right now? Está junto comigo agora? That is pending Que está pendente in the courts of heaven. nas cortes celestiais. Do you have a case pending in the courts of heaven? Você tem algum caso pendente nas cortes celestiais? Go with me to Daniel chapter 7. Vamos lá para Daniel capítulo 7. In Daniel chapter 7, beginning at verse 9, Em Daniel 7, verso 9. the Bible tells us there, A Bíblia aqui nos diz: "I beheld till the thrones were cast down," Eu observei até que os tronos foram postos. which means they were set up in place. Quer dizer, eles foram erguidos, colocados lá. And the Ancient of Days did sit, E o ancião de dias sentou-se, whose garment was white as snow, cujas vestes eram brancas como a neve, and the hair of his head as the pure wool. e o cabelo da sua cabeça como pura lã. His throne was like the fiery flame, O seu trono era como a chama ardente, and his wheels as the burning fire. e as suas rodas como fogo abrasador. A fiery stream issued and came forth before him.
Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Thousands ministered unto him. Milhares e milhares ministravam a ele. And 10,000 times 10,000 stood before him. E 10.000 vezes 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. The judgment was set. O julgamento estava pronto. The books were open. E os livros foram abertos. Presently, Presentemente, as we are sitting here, ao estarmos sentados aqui, the work of the investigative judgment is going on in the courts of heaven. a obra do juízo investigativo está acontecendo lá no céu. And in this work, E nesta obra, every man, woman, and child cada homem, mulher e criança that has the ability to think and reason for themselves, que tem a habilidade de pensar e arrazoar por si mesmos, whom have professed que já professaram that they believe in the power of the Lamb que eles creem no poder do Cordeiro to cleanse them from all of their sin. para limpá-los de todos os seus pecados. Each one of our names, Cada um desses nomes, one by one, de nossos nomes, um por um, are being brought in review estão sendo trazidos em revisão before the council of heaven. perante o concílio celestial. And in this work, E nesta obra, God is looking to see Deus está olhando para ver whom amongst mankind quem entre a humanidade will lay hold upon the power of the Lamb, vai se agarrar no poder do Cordeiro that in their works, para que nas obras, in their thoughts, em seus pensamentos, in their em speech, sua fala, the very truth of God might be revealed. a própria verdade de Deus seja revelada. God is looking to see a perfect reflection of His Son in you. Deus está buscando encontrar um reflexo perfeito de seu Filho em você. And in this work, E nesta obra, God has not left us Deus não nos deixou to try to obtain to the truth nos tentando chegar à verdade, obter a verdade in our own weakness, em nossa própria fraqueza, because He has given us the Spirit of truth porque Ele nos deu o Espírito da verdade to guide us into all truth, para guiar-nos a toda a verdade, to understand the truth intellectually para que entendamos a verdade intelectualmente and to practice the truth e também praticar a verdade. Amém? in everything we do and say. Em tudo que nós fazemos e falamos, God is waiting to see, Deus está esperando para ver, will you allow Him to sanctify you through His truth? você vai permitir que você seja santificado por sua verdade. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the day of the Son of Man is upon us. o dia do Filho do Homem está sobre nós. Jesus is soon to come. Jesus está em breve para vir. The work of the investigative judgment is soon to close up. A obra do juiz investigativo está logo para ser encerrada. And how do we know this? E como é que sabemos isso? Because God has given us some very sure signs to show us. Porque Deus nos deu alguns sinais bem claros para mostrar isso para a Turn your gente. Bibles to the book of Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, Luke chapter 17. capítulo 17. In Luke chapter 17, beginning at verse 26, Lucas 17, verso 26. the Bible says here, A Bíblia aqui diz: and as it was in the days of Noah, e como aconteceu nos dias de Noé, so shall it be also in the days of the Son of Man. assim também nos dias do Filho do Homem. They did eat, Comiam, they drank, bebiam, they bought, compravam, they casavam married, they were given in e marriage. davam-se em casamento. Until the day that Noah entered into the ark, Até o dia em que Noé entrou na arca and the flood came e veio o dilúvio and destroyed them all. e destruiu a todos. Likewise also as it was in the days of Lot. Semelhantemente também como aconteceu nos dias de Ló. They did eat, they drank. Eles comiam, bebiam, They bought, they sold. compravam, vendiam, They planted, they builded. plantavam e edificavam. But the same day that Lot went out of Sodom, Mas no mesmo dia em que Ló saiu de it Sodoma, rained fire and brimstone from heaven choveu fogo e enxofre do céu and destroyed them all. e destruiu a todos. Even thus shall it be in the day Assim também será no dia when the Son of Man is revealed. em que o Filho do Homem for revelado. Do we see a repetition of the days of Noah? Nós vemos aqui uma repetição dos dias de Noé? Sim ou não?
Do we see a repetition of the days of Lot? Nós vemos aqui uma repetição dos dias de Ló. Brothers and sisters, I want you to listen very closely to what I'm going to share with you this morning. Irmãos e irmãs, eu queria que você escutasse bem atento ao que vou falar agora essa Because manhã. we are going to look at the days of Noah and the days of Lot Porque vamos dar uma olhada agora aos dias de Noé e aos dias de Ló. in a way that I believe many of us have never looked at it before. De uma forma que eu acho que muitos de nós nunca escutamos antes. The first thing that I find very interesting, A primeira coisa que eu acho muito interessante, and that you need to find interesting, e que você também deve achar interessante, is that as God begins to declare to us que ao Deus começar a declarar para nós what will take place o que vai acontecer in the days nos dias prior to the appearance of Jesus Christ, antes do aparecimento de Jesus Cristo, He doesn't just give us the example of Noah, Ele não somente nos dá o exemplo de Noé, but He also gives us the example of Lot. mas também o exemplo de Ló. Jesus Himself said Jesus mesmo disse that upon the testimony of 2 or 3, que sobre o testemunho de 2 ou 3, every word should be established. tudo deve ser estabelecido. When God gives us 2 or 3 witnesses, Quando Deus nos dá 2 ou 3 testemunhas, that means that truth that He's presenting to us, quer dizer que essa verdade que Ele está nos apresentando it is certain, é verdadeira, it will come to pass, vai acontecer, it is sure. é segura. That's why we have the Old and the New É Testament. por isso que temos o Antigo e o Novo Testamento. 2 witnesses. 2 testemunhas. Are you with me right now? Está comigo agora? And so God has given us 2 witnesses to point to the last days. Então Deus nos deu 2 testemunhas para apontar para os últimos dias. The days of Noah, Os dias de Noé, the days of Lot. os dias de Ló. You know what I find interesting when you look at the days of Noah and the days of Lot? Sabe o que eu acho interessante nesses dias de Noé e dia de Ló? That for both of them, Que para os dois, the first thing God says a primeira coisa que Deus diz is that the people were caught up in eating and drinking. é que as pessoas estavam emaranhadas em comer e beber. Did you notice that? Você reparou isso? As it was in the days of Lot, they did eat, they drank. Assim como era nos dias de Ló, comiam e bebiam. As it was in the days of Noah, they did eat, they drank. Assim como foi nos dias de Noé também, comiam e bebiam. What will be one of the major snares O que será uma das grandes armadilhas that the devil will use to entrap the minds of men? que o diabo vai usar para conseguir pegar a mente das pessoas, That they will not be prepared for the second coming of Jesus de forma que Christ. não estejam preparadas para a volta de Jesus Cristo. Appetite. O apetite. If it worked in the Garden of Eden, Se isso funcionou no Jardim do Éden, when man was perfect, quando o homem era perfeito, why shouldn't it work como que não funcionaria in these last days? nesses últimos dias? Sister White declares A Senna White diz, in Testimonies to the Church, Volume 1, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, page 486, página 486, gluttony is the prevailing sin of this age. que a glutonaria é o pecado prevalecente nesta idade. Men and women are slaves of appetite. Homens e mulheres são escravos do apetite. And we eat and drink to such an extent E nós comemos e bebemos a tal ponto that our minds become benumbed que nossas mentes se tornam ofuscadas and so clouded e tão nebulosas that the sacred elevated truths of the Word of God que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus can neither be understood nem podem ser entendidas nor appreciated. nem apreciadas. As it was in the days of Lot, Assim como foi nos dias de Ló, and as it was in the days of Noah, como foi nos dias de Noé, so shall it be when the Son of Man will assim appear. será quando o Filho do Homem aparecer. When you think of Sodom and Gomorrah, Quando você pensa em Sodoma e Gomorra, which was during the time of Lot, que estava lá durante a época de Ló, what's the first thing that comes to your mind? do que você se lembra? Talk to me, come on. Pode falar. Homosexuality. The first thing that usually comes to our A primeira minds coisa que geralmente vem à nossa mente is é homosexuality, homossexualismo, fornication, fornicação, violence, violência, all of these horrible things. todas essas coisas horríveis. Yet, Mas right here in Luke chapter 17, bem aqui em Lucas 17, when God describes to us the events that took place during the days of Lot, quando Deus descreve os eventos que aconteciam aqui nos dias de Ló, look what the Bible says. olha o que a Bíblia diz. They did eat, Eles comiam, they drank, bebiam, they bought,
Compravam, they sold. vendiam. They planted, Plantavam they builded. e construíam. Not one mention of homosexuality. Nenhuma menção de homossexualismo, Not one mention of fornication. nenhuma menção de Not fornicação, one mention of violence. nenhuma menção de violência. Why not? Por que não? Because that's what we know Sodom for. Porque a gente conhece Sodoma por essas coisas. You know why, brothers and sisters? Sabe por quê, irmãos e irmãs? Because this type of perversion Porque esse tipo de perversidade became so normal ficou tão normal that people were able to go about eating and drinking, que as pessoas estavam dispostas a ir aí para comer e beber, planting and building plantar e construir, like nothing was going on. como se nada estivesse acontecendo. They became desensitized to sin. Eles se tornaram insensíveis ao pecado. Isn't that what's happening right now? Não é isso que está acontecendo agora? I remember a day Eu me lembro de um dia, when I could walk into the supermarket with my mother. quando eu estava entrando no supermercado com minha mãe. When I was a little boy. Eu era como um menininho pequeno. That wasn't long ago. Já faz muito tempo. And we could see a man E nós podíamos ver um homem dressed like a woman. vestido como uma mulher. And I could look across the aisle E eu olhei lá pelo corredor, in the supermarket lá no supermercado. and see somebody shopping E eu vi alguém comprando that I never met before. que eu nunca encontrei antes. But their eyes Mas os seus olhos would meet my eyes. se encontraram com os meus olhos. And they would be looking the same way. E estavam olhando do mesmo jeito. Because we all saw the man Porque todos nós vimos o homem dressed like a woman. como se fosse uma mulher. And we all knew it was wrong. E nós todos sabíamos que era Do you errado. know what I'm talking about? Sabe do que eu estou falando? You have no idea what I'm talking about. Sim, yes. They don't have these things happening in Brazil. Eu acho que não tem aqui no Brasil. I Tem? look at the internet, I know it's in Brazil. Eu sei. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, listen to me. me escute. Have times changed here in Brazil as well? Será que os tempos mudaram aqui no Brasil também? Where you can see a man Que você pode ver um acting homem like a woman agindo como uma and mulher you can walk by like it's, e você pode caminhar como se fosse and nobody even raises an eyebrow anymore? e ninguém nem levanta uma sobrancelha mais, Because sin porque o pecado has become normal se tornou normal in the world. no mundo. But look what the Bible says. Go with me to the book of Timothy. Mas olha o que diz lá em Timóteo. We're looking at 2 Timothy chapter 3 beginning at verse 1. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. The Bible says in 2 Timothy chapter 3 beginning at verse 1. A Bíblia diz aqui em 2 Timóteo 3, começando com o verso 1. This know also, Sabe, porém, isto, that in the last que nos days últimos dias perilous times shall come. perigosos tempos sobrevirão, For men shall be lovers of their own selves, porque haverá homens amantes de si mesmos, covetous, boasters, proud, blasphemers, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, disobedient to parents, unthankful, unholy, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, without natural affection, truce breakers, sem afeto natural, irreconciliáveis, false accusers, falsos acusadores, incontinent, incontinentes, fierce, cruéis, despisers of those that are good, inimigos daqueles que são bons, traitors, heady, high-minded, traidores, obstinados, soberbos, lovers of pleasure more than lovers of God, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, having a form of tendo godliness, aparência de piedade, but denying the power thereof. mas negando o poder dela. From such turn away. Destes, afasta-te. Do you realize that what we're reading right here in 1 Timothy chapter 3, Você reconhece que isso que nós lemos agora em 1 Timóteo 3, 2 Timóteo? these are not sins Isso não são pecados that will be in the world in the last que days. estarão no pecado nos últimos dias. These will be the sinful characteristics Essas são as características pecaminosas that will be found in the church in the last que days. serão encontradas na igreja nos últimos dias. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that means isso quer dizer that what will be going on in the world que o que vai estar acontecendo no mundo, in general de forma geral, will also be going on in the church. também vai estar acontecendo na igreja. Is that what's happening right now? É isso que está acontecendo nesse momento? Where you can look to Hollywood, California,
que você pode olhar para Hollywood, Califórnia, and go to a Seventh-day Adventist church e ir para uma igreja adventista sétimo dia and find a transgender elder. e encontrar um ancião travesti, transgênero. Is that what's happening in the church? É isso que está acontecendo na igreja? That we're embracing Que estão abraçando and making compromises essas coisas e se comprometendo with every species of sin under the face of the sun? com qualquer espécie de pecado debaixo do sol? That's what's happening. É isso que está acontecendo. And God says, as it was in the days of Noah E Deus diz, assim como foi nos dias de Noé and of Lot, e de Ló, so shall it be when the Son of Man cometh. também será quando o Filho do Homem vier. Brothers and sisters, listen close. Irmãos e irmãs, preste bem atenção. When you look at the days of Noah Quando você olha para os dias de Noé and the days of Lot, e para os dias de Ló, one thing becomes very, very, very apparent. alguma coisa fica bem aparente, bem visível. That right before Jesus comes, Que um pouquinho antes de Jesus voltar, only a remnant will be prepared to be saved. somente um remanescente estará preparado para ser salvo. Isn't that what you see in both accounts? Não é isso que você vê nos dois relatos? In the days of Noah, Nos dias de Noé, only 8 were saved. somente 8 foram salvos. In the days of Lot, Nos dias de Ló, only a few escaped the precincts of Sodom. somente alguns escaparam do fogo de Sodoma. Only a remnant will be Somente um saved. remanescente será salvo. And as we look just a little bit longer E ao nós olharmos um pouco mais sobre isso, at the examples of Noah sobre os exemplos de Noé and of Lot, e de Ló, what we are going to see o que nós veremos is that God é que Deus is presenting to está us nos apresentando in the lives of these two men nas vidas desses dois homens the only two types of people os únicos dois tipos de pessoas that will make up que vão formar the remnant o remanescente of the remnant do remanescente that will be saved. que será salvo. Type number 1, Tipo número 1, Noah. Noé. Open your Bibles to the book of Hebrews chapter 11. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 7, By faith, pela fé, Noah being warned of God Noé tendo sido advertido por Deus of things not seen as yet, a respeito das coisas que ainda não se viam, moved with fear, comoveu-se com temor, prepared an ark preparou uma arca to the saving of his house, para a salvação da sua casa, by the which he condemned the world, pela qual condenou o mundo and became the heir e tornou-se herdeiro of the righteousness da justiça, which is by faith. que é segundo a fé. The first thing the Bible says about Noah A primeira coisa que a Bíblia diz sobre Noé is by faith Noah. é pela fé Noé. Aliás, Hebreus aqui diz primeiro. Noah possessed faith. Noé possuía fé. What is the foundation of our faith? Qual que é o fundamento de nossa fé? Jesus. Romans chapter 10 Romanos capítulo 10 and verse 17. e verso 17. The Bible says in Romans chapter 10 and verse 17. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 17. So then faith cometh by hearing, Então a fé vem pelo ouvir and hearing by the word of e o ouvir pela palavra de God. Deus. You couldn't have faith in Jesus Você não pode ter fé em Jesus as the Son of God como Filho de Deus if his life se tua vida did not match up não se conformar with the word of God. com a palavra de Deus. Even Jesus O himself, próprio Jesus, when he went to establish the fact quando ele foi para estabelecer o fato that he was the Messiah, que ele era o Messias, he began at Moses ele começou com Moisés and all of the e prophets, todos os profetas, declaring the prophecies declarando as profecias that pointed to him que apontavam para ele as the Son of como God. Filho de Deus. The foundation of our faith
o fundamento de nossa fé is the Word of God. é a palavra de Deus. Amém. Noé had an unshakable belief tinha uma crença que não se comovia, in the Word of God. que não se abalava na palavra de Deus. The Bible says A Bíblia diz that by faith, que pela fé, Noah being warned of God of things not yet seen, Noé tendo sido advertido por Deus de coisas que ainda não se viam, he moved with fear. ele avançou temendo a Deus. Now I need you to listen to this. Agora eu quero que você escute isso. Noah believed the word of God and he had no doubt in his heart about it. Noé cria na palavra de Deus e não tinha dúvida alguma em seu coração. When God told Noah that a flood was coming, Quando Deus disse a Noé que estava vindo um dilúvio, that was something that no human eye had ever beheld before. isso foi alguma coisa que nenhum olho humano jamais vira. At that time there was no such thing as rain, Nesse tempo não havia nada como chuva, because God was still using dew to water the earth. porque Deus ainda usava o orvalho para regar a terra. So when God told Noah that a flood was going to destroy the world, Portanto, quando Deus disse a Noé que viria um dilúvio para destruir a terra, he had to believe the word of God ele tinha que crer na palavra de Deus and accept the word of e God aceitar a palavra de Deus, more than what his eyes could see, mais do que seus olhos podiam ver, his mind knew, a sua mente saber, or any man taught. ou subia pensamento humano qualquer. Because all the scientists of his day Porque todos os cientistas de seus dias said that it was impossible diziam que era impossível for a flood to come and destroy the world. vir um dilúvio e destruir a terra. The Bible says A Bíblia diz that when Noah heard God's word, que quando Noé escutou as palavras de Deus, he believed the word of God, ele creu na palavra de Deus, even though he did not see what the word of God spoke of. apesar de não ver o que a palavra de Deus estava descrevendo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the word of God must be real to us. a palavra de Deus tem que ser real para nós. More than what we see, Mais do que o que nós vemos, what we mais hear, do que a gente ouve, what we smell, o que nós cheiramos or what we can touch. ou o que nós podemos tocar. If God's word declares something to be truth, Se a palavra de Deus declara algo a ser verdade, we must receive it devemos recebê-lo, and live our lives according to it, viver a nossa vida de acordo com isso, even before mesmo antes we see it. o vejamos. Amém? This is important, brothers and sisters. Isso é importante, irmãos e irmãs. The Bible says that when Noah heard God's word, A Bíblia diz que quando Noé escutou a palavra de Deus, he received it as truth, ele a recebeu como verdade. and then he moved with fear. Então ele avançou em temor a Deus. He believed, Ele creu and his belief e a sua fé was revealed foi revelada by his works. pelas suas obras. He moved. Ele avançou. And he didn't just move, Ele não somente avançou, but the Bible says he moved with fear. mas a Bíblia diz que ele moveu no temor do Senhor. He moved with the fear of God in his heart. Ele avançou com o temor de Deus em seu coração. Why? Por quê? Because God said he was going to destroy the world with a flood. Porque Deus disse que iria destruir o mundo com o dilúvio. What was the reason that God was going to destroy the world in the first place? Qual foi a razão por que Deus decidiu destruir o mundo em primeiro lugar? Antes de mais nada, qual foi o motivo? Why? Por quê? Sin, muitos pecados. Because every thought of the imagination of men Porque todos os pensamentos e imaginações dos homens was only evil eram somente continually. maus continuamente. Noah realized Noé viu that God que Deus had a hatred tinha um ódio for sin, pelo pecado. and the sin of men E os pecados dos homens, was the reason isso foi o motivo for the coming judgments of God. dos juízos que Deus mandou. And so the Bible says Então a Bíblia diz that Noah moved with fear. que Noé avançou no temor. I want you to go to the book of Proverbs chapter 8 and verse 13. Eu queria que você fosse lá, Provérbios, capítulo 8, verso 13. Because in Proverbs 8 and verse 13, the Bible speaks of the fear of the Lord. Porque em Provérbios 8, verso 13, a Bíblia diz e fala sobre o temor do Senhor. When you arrive, say amen. Quando chegar lá, diga amém. The Bible tells us here A Bíblia que diz: the fear of the Lord o temor do Senhor is to hate evil. é aborrecer o mal. Verso 13. Verso 13.
O temor do Senhor é odiar o mal. pride and arrogancy, O orgulho, a arrogância, and the evil way. o caminho, The froward mouth do I hate. o mau caminho e a boca perversa eu odeio. So the fear of the Lord Então o temor do Senhor simply is to hate evil. é simplesmente odiar o mal. Or the fear of the Lord O temor do Senhor is to hate sin. é odiar o pecado. If that's true, say amen. Se isso é verdade, diga amém. Amém. When Noah realized Quando Noé viu that God was going to destroy the que world Deus iria destruir o mundo because of the sin of men, por causa do pecado do homem, Noah received God's warning, Noé recebeu as advertências de Deus. and as he moved to perform the will of God, E ao ele avançar para realizar a vontade de Deus, he moved in the fear of God. ele avançou no temor do Senhor. In other words, Em outras palavras, he was making sure ele estava se assegurando that there was no sin in his life que não havia pecado em sua vida that might make him que o pudesse fazer a candidate for the judgment of God as well. um candidato para o julgamento de Deus também. He knew that to fulfill God's will, Ele sabia que cumprir a vontade de Deus, he had to be perfect and upright in the sight of the Almighty. ele tinha que ser perfeito e reto aos olhos do Todo-Poderoso. And he wanted to make sure E ele se assegurava that the sins that were in the heart of men que os pecados que estavam nos corações dos homens was not in the heart of him. não estavam no seu coração. Are you with me now? Está me acompanhando? And the Amém. Bible says as he moved with fear, E a Bíblia diz que ao ele avançar no temor, he went to work ele foi trabalhar. and he prepared the ark. Ele preparou a arca. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, what did it take for Noah to prepare the ark? o que precisou para Noé preparar a You arca? think he only worked on Sundays? Será que ele só trabalhava aos domingos? Because Seventh-day Adventists, we just do stuff on Sundays. Porque a gente só faz a obra assim aos domingos, para Deus. Just work on Sundays building an ark. Só trabalhando aos domingos, construindo a arca. Part-time job building the ark. Um emprego com meio período, para Deus. He only put 15% of his income into building the ark. Ele só pôs 50% de suas entradas para construir a arca. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Noah had to invest all that he was Noé teve que investir tudo que ele era and all that he had e tudo que ele tinha into the construction of the ark. na construção da arca. Noah consecrated his life, Noé consagrou a sua vida, his skills, as suas habilidades and all of his temporal resources e todos os seus recursos temporais into the construction of the ark. na construção da arca. And because Noah gave himself fully into the hand of God E porque Noé se entregou inteiramente nas mãos de Deus and dedicated all that he had to God, e dedicou tudo que ele era nas the mãos de Bible Deus, says not only was Noah saved, a Bíblia diz que não somente Noé foi salvo, but his whole household was saved by his influence. mas todo o seu domicílio foi salvo por sua influência. If Noah didn't fully consecrate himself, Se Noé não se tivesse consagrado inteiramente a Deus, his time, seu tempo and his e resources seus recursos into the construction of his ark, of the ark, na construção da arca, do you think his wife would have been saved? você acha que a sua esposa seria salva? Do you think his children would have Você been acha que influenced? seus filhos seriam influenciados? Brothers and sisters, his influence was so great Irmãos e irmãs, a sua influência foi tão grande that even his daughter-in-laws ended up being saved in the ark. que até as suas cunhadas foram salvas, noras, Because Noah consecrated all that he had and all that he was porque Noé consagrou tudo que ele era e tudo que ele tinha into performing the will of God. para fazer a vontade de Deus. And he and his whole household were saved. E ele e todo o seu domicílio foram salvos. Amém. First type of people O primeiro tipo de pessoa that will make up the remnant of the remnant in these last days que vai compor o remanescente dos remanescentes nesses últimos dias are those who will hear the word of God é aqueles que vão ouvir a palavra de Deus and will move with fear. e vão avançar pela fé. Though we've never seen Jesus coming in the clouds of glory, Apesar de nunca termos visto Jesus vindo ainda nas nuvens dos céus, though we've never seen all the holy angels coming,
Ainda que não vimos todos o céu cheio de anjos vindo, like the mighty clouds of heaven. com as nuvens dos céus. Though we've never seen fire and brimstone, Mesmo que nós nunca vimos fogo e enxofre, because we have been warned of things to come. porque fomos advertidos das coisas que virão. God will have a people that will move with fear, Deus terá um povo que vai avançar pela fé and they will dedicate themselves e vão dedicar a si mesmos and all that they have e tudo que tem to the glory of God, para a glória de Deus, so that souls will be saved. para que almas sejam And not salvas. only will they be saved, E não somente eles serão but salvos, their influence mas a sua will be influência the means será o meio of the salvation of their entire da household. salvação de todo o seu domicílio. God will have some Noahs in these last days Deus terá alguns Noés nesses últimos dias that will make up his remnant. que vai compor o seu remanescente. Amém. But then there'll be some Lots. Mas então haverá alguns Lós. I want you to see what the Bible says about Lot. Eu quero que você veja na Bíblia o que a Bíblia diz sobre Ló. Turn your Bibles with me to the book of Peter. Abra lá sua Bíblia no livro de as epístolas de Pedro. Brothers and sisters, are you understanding what we're looking at? Vocês estão entendendo o que estamos falando? 2 Peter chapter 2. 2 Pedro, capítulo 2. In 2 Peter chapter 2, beginning at verse 7, 2 capítulo 2, verso 7. the Bible says, A Bíblia diz: and delivered just Lot, E livrou o justo Ló. vexed with the filthy conversation of the wicked. Isso é com a conversação enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios. For that righteous man, Porque esse homem justo, dwelling among them, habitando entre in eles, seeing and hearing, afligia dia a dia vexed his righteous soul from day to day a sua alma justa, with their unlawful deeds. a ouvir e ver as suas obras injustas. When you look at the account of Lot Quando você olha para o relato de Ló and place it side by side with the account of Noah, e o compara lado a lado com o relato de Noé, you'll notice that there's something very different. você vai perceber que é uma coisa bem diferente. In the book of Luke chapter 17, Lá em Lucas 17, when it speaks of the days of Noah, quando fala dos dias de Noé, it says diz that the flood came que veio o dilúvio and destroyed all e destruiu a todos that did not get in the ark. que não entraram na arca. Amen? Amém? In Hebrews chapter 11 Em Hebreus 11 and verse e o 7, verso 7 it says that Noah diz que Noé and his household e o seu domicílio were saved in the ark. foram salvos na arca. In 2 Peter Em 2 Pedro, chapter 2, capítulo 2, looking at verse 5, no verso 5, speaking of Noah again, falando de novo sobre Noé, the Bible a says, Bíblia diz: and spared not the old world, E não poupou o mundo antigo, but saved Noah, mas salvou Noé, the eighth person. a oitava pessoa. Notice the Bible says that Noah was the eighth person, Repare que a Bíblia diz que Noé foi a oitava pessoa. which means there were 7 other people Quer dizer que havia outras 7 pessoas that were saved besides him in the ark. que foram salvas junto com eles na arca. Are you following so Está me far? acompanhando até aqui? But when you look at Lot, Mas quando você olha para Ló, it only talks about Lot somente fala de Ló. leaving Sodom. Ali está vivendo em Sodoma. But when you look in the Old Testament, Mas quando você olha para o Antigo Testamento, was Lot the only one that escaped Sodom? será que Ló foi a única pessoa que escapou de Sodoma? It was Lot, Foi Ló, his 2 daughters, suas duas filhas and his wife initially. e a sua esposa inicialmente. But then we know his wife turned around and looked back, Mas depois a gente sabe que a sua esposa olhou para trás e morreu. and she turned into a pillar of salt. Se transformou num pilar de sal. So was Lot Então Ló and his 2 daughters. e as suas 2 filhas, 3 escaped 3 escaparam the physical da física city of Sodom. cidade de Sodoma. How come only Lot is spoken about? Mas por que isso fala de Ló? You want to know why? Sabe, quer saber por quê? 3 left Sodom, 3 deixaram Sodoma, but only 1 was saved. mas somente um foi salvo. I'm going to say that one more time. Eu vou repetir. 3 left Sodom, 3 deixaram Sodoma, but only 1 was saved. mas somente um foi salvo. Because later that night, Porque mais tarde nessa noite, did not Lot's daughters get him drunk porventura não deixaram as suas filhas and commit fornication with their own father? e deixaram seu pai bêbado e fizeram fornicação? Why? Por quê?
Because they physically left Sodom. Porque fisicamente deixaram Sodoma. But the corruption of Sodom was still all inside of them. Mas a corrupção de Sodoma ainda estava toda dentro delas mesmas. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. 3 left Sodom, 3 deixaram Sodoma, but only 1 was saved. mas somente uma pessoa foi salva. Why did Lot stay in Sodom? Why did Lot stay in Sodom? Por que Ló ficou em Sodoma? Ele estava em Sodoma. Did Lot think that Sodom was a good place? Será que ele achava que Sodoma é um bom lugar? Did he enjoy Sodom? Huh. Isso aqui é melhor. Será que ele curtia Sodoma? Why? Did he think it was a good place? Ele achava que era um bom lugar? Não. Did he enjoy Sodom himself? Será que ele mesmo curtia Sodoma? The Bible says clearly, look at 2 Peter. Brothers and sisters, look at A this. Bíblia diz aqui claramente, 2 Pedro. Go back to 2 Peter. Vai lá, 2 Pedro. I want you to see what the Bible says. Eu quero que você veja o que a Bíblia diz. In 2 Peter chapter 2, Capítulo 2. looking 2 Peter chapter 2. 2 Peter 2 Pedro 2. chapter 2, Capítulo 2. looking at verse 8. Verso 8. The Bible says, A Bíblia diz: for that righteous man porque esse homem justo, dwelling among them, habitando entre in eles, seeing and hearing, afligia dia a dia a sua vexed alma. his righteous soul from day to day. A sua alma justa a ouvir e ver as coisas The injustas. things that Lot saw in Sodom, As coisas que Ló via em Sodoma they angered his soul. angustiavam sua alma, They disturbed his peace, conturbavam sua paz, but he stayed in Sodom. mas ele permaneceu em Sodoma. Why? Por quê? Because Sodom had better schools for his children. Porque Sodoma tinha escolas melhores para os seus filhos, Sodom had better hospitals. tinha melhores hospitais, Sodom had better supermarkets. melhores mercados, Sodom had better job opportunities. melhores empregos, oportunidades. Don't have schools like that in the mountain. Não tem escolas assim nas montanhas. That's why he stayed in Sao Paulo. É por isso que ele ficou em São Paulo. That's why he stayed. É por isso que ele ficou. Because Sao Paulo Porque São Paulo had more opportunities for his family. tinha mais oportunidades para sua família. So he stayed there. Então ele permaneceu ali. And all of the opportunities E todas as oportunidades and the securities e as seguranças and the e os benefits benefícios that he gathered for his family in Sodom, que ele conseguiu juntar para sua família em Sodoma, not only did he lose them, ele não somente perdeu então, but he lost his family too. mas também perdeu a sua família. Because he didn't want to go to the mountains. Porque ele não queria ir para as montanhas. He's too old to go to the country. Didn't he say that? Já é muito velho para ir para as montanhas, para o campo. Não falam isso? Maybe a serpent will bite me, he said. Talvez uma cobra vai me picar lá. Too old to go and live in the country now, Lord. Estou muito velho, Senhor, já idoso para ir para o campo, Senhor. Do you know we're told in Patriarchs and Prophets Sabe que lá em Patriarcas e Profetas diz that if Lot que se Ló had listened to the warning of the angel tivesse escutado a advertência do anjo and immediately left Sodom e deixado Sodoma imediatamente, without any fussing or fighting, sem nenhum relutar ou espernear, his wife also would have escaped. a sua esposa também teria escapado. I wonder how many of us in here, brothers, Eu me pergunto, irmãos e irmãs, quantos de nós are going to be the reason why our wives are lost in Sodom? será o motivo de a sua esposa ser deixada em Sodoma? Lot, Ló, he was able to get out of Sodom. Able to get out of Sodom. ele tinha a oportunidade de sair de Sodoma. And because he had some type of relationship with God, E por ele ter algum relacionamento com Deus, he was able to rebound ele
Ele estava capaz de se reconectar from the sinful influence of Sodom. ou de se recuperar da influência pecaminosa de Sodoma. But what about his daughters, Mas o que dizer das suas filhas, whose characters, cujos caráteres, his children, seus filhos, who were very impressionable, que eram muito moldáveis, they never escaped nunca from escaparam the influence of Sodom. da influência de Sodoma. In the spirit of prophecy, we are told, No espírito de profecia diz: we may fall into sin nós vamos cair em pecado, and recover from it. nós podemos cair em pecado e recuperar-nos dele. But many Mas muitos that are impacted by our influence que são impactados por nossa influência, will not. não. Only two will be saved, brothers and sisters. Somente 2 serão salvos, irmãos e irmãs. You're either going to be a Noah Ou você será um Noé or a Lot. ou um Ló. You can be a Noah. Você pode ser um Noé. You have heard the word of God, Você ouviu a palavra de Deus. and you can move with fear now. E você pode avançar pela fé agora. Turn away from all sin by faith. Afaste-se de todo pecado pela fé. Consecrate your life Consagre a sua vida and all that God has made you a steward over e tudo sobre o qual Deus te constituiu mordomo, to the work of the proclamation of the everlasting gospel, a obra da proclamação do Evangelho eterno, that your very family para que a sua família mesmo might be influenced possa ser influenciado to be saved in the kingdom of God. e ser salvo para o reino de Deus. Or you can be a Lot Ou você pode ser um Ló, who will continue to cling to the things of this world, que vai continuar se agarrando às coisas desse mundo. and at the very last moment, E no último minuto, before the doors of probation close, um pouco antes das portas da graça se fechar, you escape. você escapa. But at what greater price? Mas a que preço? To the loss of your spouse, Para a perdição de sua esposa, who doesn't have the same relationship with God that you profess to have, que não tem a mesma relação com Deus que você professa ter, suffering the loss of your children, sofrendo a perdição de seus filhos, whom God has made you sobre os quais Deus te a constituiu steward over, o mordomo, to prepare them to walk amongst angels. para prepará-los para caminhar entre anjos. You want to be saved like a Lot? Você quer ser salvo como um Ló? Let me tell you something. Deixa-me dizer uma coisa. Every person that says, Cada pessoa que diz: I don't care if anyone else isn't saved, eu não importo se alguém vai ser salvo ou não, outra just as long pessoa, as I'm saved. enquanto eu for salvo, Makes no difference if no one else wants to be saved, não faz diferença se ninguém mais quer ser just as salvo. long as I'm saved. Enquanto eu for salvo. Have you heard people make that statement before in church? Já ouviu falar essas afirmações na igreja? That's Lot. Isso é Ló. That type of mentality Esse tipo de mentalidade will ensure that you're lost. vai assegurar que você fique perdido. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we really only have one option. na verdade só temos uma opção. We all need to be Noahs. Nós todos temos que ser Noés. Amém. It's time for us É tempo de nós to move with fear, avançar pela fé, because Jesus is soon to come. porque Jesus está voltando And we've been warned. e nós fomos advertidos. And we know the work that we're supposed to do. E nós conhecemos a obra que nós devemos fazer. God has given us an ark to build. Deus está nos dando uma arca para construir. Did you know that Noah's ark Você sabia que a arca de Noé had 3 levels to it? tinha 3 compartimentos? And we have a message Aliás, 3 andares. that has 3 levels to it too. E nós temos uma mensagem que tem 3 níveis também. The first, second, and third angel's message. A primeira, segunda e terceira mensagem angélica. It's time to build the ark. É tempo de construir a And it's arca. going to take all of your heart, E isso vai necessitar de todo o seu coração, all of your mind, toda a sua mente, all of your strength, toda a sua força, all that you have tudo que você tem to build the ark. para construir a arca. But it will turn Mas você vai ver for the salvation que será para a salvação of your household. do teu domicílio. So are you a Noah Portanto, você é um Noé or are you a Lot? ou um Ló? What's your decision? Qual é a sua decisão? I want to ask everyone to bow their heads and close their eyes. Eu quero convidar todos para que se inclinem. If this day you'd like to say, Lord,
Se nesse momento você quer dizer, Senhor, I want to cut my ties with this world. eu quero cortar os meus laços com este mundo. I realize Eu reconheço that in many ways que de várias maneiras I've been living my life like Lot. eu tenho vivido a minha vida como Ló. I allow myself Eu permito que eu mesmo and my family e minha família, to remain in situations eu permito que elas continuem em situações where I know you would not have us to be que eu sei que tu não desejas que estejamos, because I haven't been living by faith. porque não estive vivendo pela fé. But today I realize Mas hoje eu reconheço that the just shall live by faith. que o justo viverá pela fé. And like Noah, E como Noé, I have heard your word, eu ouvi a tua palavra and it is my decision e a minha decisão to move with godly fear. avançar no temor do Senhor. If that's a decision you'd like to make, Se essa é uma decisão que você quer tomar, just raise your right hand. por favor, levante sua mão direita. Let's pray and ask God to seal up our decisions. Oremos, ajoelhemos-nos. Father, we have heard your word this morning. Senhor, ouvimos a tua palavra nessa manhã. It's the word that you put upon my heart. É a palavra que tu puseste no meu coração. We are living in the last days, we know it. Nós sabemos que estamos nos últimos dias. And only a remnant will be saved. E somente um remanescente será salvo. But as we read your word today, Mas ao lermos a tua palavra hoje, we realize that to be a part of this remnant, nós enxergamos que para ser parte desse remanescente, like Jesus gave all of himself, assim como Jesus entregou tudo que ele tinha, like Noah dedicated all of himself, assim como Noé dedicou tudo que ele era, we ourselves nós mesmos must give all devemos dar tudo to be in your kingdom. para estar no teu reino. And so we surrender our hearts, Então nós consagramos nosso coração, our minds, nossa mente, the gifts that you have given us, os dons que nos deste, the resources you have blessed us with. os recursos com os quais nos abençoaste. We surrender them all back into your hand. Os consagramos todos de volta às tuas mãos. And the prayer of our hearts E a oração de nosso coração is have thine own way, Lord. é: faça-se a tua vontade, Senhor. Our trust Nossa confiança will no longer be não mais será in the arm of flesh no braço do homem and in the comforts e nos confortos and the securities of this world, e na segurança desse mundo, but our minds mas nossas mentes will only trust in your word. somente vai confiar em tua palavra. Father, Pai, we know that you've given us counsel as well to get out of these cities. sabemos que tu também nos deste conselho para sair das cidades. And many of us, E muitos de nós, we don't see the way, nós não vemos o caminho, but help us to remember mas ajude-nos a lembrar that we don't have to see the way, que nós não temos que ver o caminho, because you said porque tu disseste that we walk by faith, not by sight. que nós devemos andar pela fé e não pela vista. And because we know that you have bidden us E porque sabemos que tu nos pediste to get out of the cities, a sair das cidades, we remember nós lembramos that all of your biddings que todos os teus pedidos are your enablings. são as tuas capacitações. Lord, help us. Senhor, ajude-nos. Lord, we believe, but help thou our unbelief. Senhor, nós cremos, mas ajude a nossa falta de fé. We place our lives in your hand. Nós colocamos nossa vida em tuas mãos. And as we leave E ao deixarmos esse lugar, this wonderful conference, esse lindo congresso,
May your Spirit Que o teu Espírito guide us. nos guie. For we pray these things Porque oramos essas coisas in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Congresso MV, Membros pela Igreja. Uma convenção de membros da IASD que cresceu para defender a identidade adventista e proclamar as 3 mensagens angélicas. Para mais recursos como este, acesse congressomv.org/blog.